Agora, quando nós estamos falando nós saímos desse processo movimento, nós deixamos de ter essa lógica onde é o que eu quero dar e passo a perguntar para as pessoas do que é que elas precisam e elas fazem parte nesse processo. Aí nós estamos falando de um outro degrau no trabalho social. Mas a minha mãe me disse que era quando uma mãe e um pai tinham um filho do coração. Que o filho não nascia da barriga, nascia do coração. E foi naquele momento que eu aprendi o que significava adoção, né? Quando uma organização começa a se organizar, ela vai deixar as características de movimento. E geralmente quando faz isso, sempre tem gente chateada. E tem gente que pode estar ouvindo aqui que está chateado. Chateado com a organização que se organizou. Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Falando e Fazendo. Aqui nós trazemos convidados que falam e fazem, convidados de perfil extremamente realizador no empreendedorismo, no terceiro setor, no impacto social. Essa é a proposta desse podcast. Se você gosta desse tipo de conversa, se inscreve no canal, ativa as notificações porque isso faz toda a diferença para o crescimento desse canal e também para que você receba aí a notificação sempre que a gente colocar um vídeo novo aqui. Seja ele um episódio, um corte, isso é extremamente importante se você quer ajudar o podcast Falando e Fazendo. Hoje nós não temos um convidado e nós faremos uma conversa entre os apresentadores. Essa é a segunda conversa que a gente faz dessa forma, mas isso aqui é para que a gente possa mostrar, além de tudo que os convidados representam, o trabalho da Associação Limiar e da Associação Expresso Ação, que são as patrocinadoras deste podcast. Então, bora lá. Já que é para falar sobre o trabalho dessas organizações, a gente vai começar contando histórias de transformação que essas organizações promoveram ao longo dos anos. Bora conversar sobre isso, né? A gente tem sempre boas histórias para contar, porque a vida vai empilhando essas histórias, né? De muita coisa andando por aí, de pisar em muitos lugares, de lidar com muita gente. A gente vai sempre tendo boas histórias. A gente combinou aqui de falar uma história que a gente lembra assim, de transformação. O Pedro tá pensando na dele ali, mas eu pensei na minha. E uma que eu teve uma fase que contava bastante essa história, e agora lembrei dela aqui na hora que a gente estava conversando sobre histórias de transformação. Eu lembrei dessa de muitos anos atrás. Essa aqui tem 20 anos. Talvez mais. Tem 22 anos, eu acho. A gente tinha acabado de mudar para essa casa onde nós moramos hoje. E quando a gente mudou para lá, aquilo que acontece com mudança, né? Um montão de caixa, de papelão e aquelas caixas que algumas delas, se você não abrir, você nem vai sentir falta, porque é isso que acontece, né? Você fecha as coisas e depois vai montando a casa. E a gente estava montando a nossa casa lá e desmontando as caixas. E no fundo lá de casa, na lavanderia, no fundo do corredor, ficou um monte de caixas desmontadas. E aí, toda hora a gente falando, vamos se desfazer delas, vou colocar na rua e tal. Mas aí eu sempre falava assim, vamos esperar passar um carroceiro, né? Antigamente tinha mais gente, né? Assim que a gente chama aquelas pessoas que trabalham com reciclagem aqui em São Paulo, a gente chamava antigamente de carroceiro. E tem muito menos hoje, né? Aqui em São Paulo tem muito menos hoje. Mas era aquele pessoal que junta papelão, junta plástico, junta essas coisas. E ali, vamos esperar um passar e a gente vai entregar. E aí passou uma semana, 2 semanas, e a Adriana já toda hora falava, e aí, não vai dar um jeito nisso e tal? E aí eu tava saindo de casa, indo pro escritório, o escritório perto de casa, tinha vindo para almoçar, e quando eu saí, no caminho indo pro escritório, eu vi um cara subindo com uma carroça de reciclável no sentido contrário. Então a nossa casa está numa leve subida, ou numa leve descida, né? Depende do lado que você vier. E aí a gente estava, na hora que eu estava indo na direção do escritório, eu vi ali o homem vindo
E eu fui embora e falei, outra hora eu vejo isso. E fui... Eu parei no semáforo lá embaixo e pensei assim, cara, não custa nada voltar. Porque, né, vai que demora e tal. E voltei, fiz a manobra e voltei. E na hora que eu chego, né, tô chegando ali na frente do portão, o cara também tá chegando, né? A gente estaciona nossos carros ali. O senhor falou, tem uma coisa pra você que eu acho que você vai gostar. E aí ele me cumprimentou e tal, abriu o portão. E na hora que eu abro a porta e ele vê um monte de papelão, ele fala assim, só pode ser coisa de Deus mesmo. Ele fala isso e meio emocionado, assim, né? E eu começo a ajudar ele a carregar, ele me conta a história. Ele falou que ele estava ali já né, fazia 2 dias, já estava chegando ali, era o 3º dia que ele estava andando com a carroça vazia. Ele falou assim, eu tava andando já o 3º dia que eu ando e não tenho nada para colocar nessa carroça. E aí, vendedor de reciclável, se o cara não junta nada no dia, não tem nada para... No final do dia, não ganha nenhum dinheiro para levar comida para casa e tal. E ele falou que estava reclamando disso. E tem um dado ponto ali, quando chega na nossa rua, que quando a pessoa consegue visualizar a rua toda e ver se tem alguma coisa na rua. E ele vinha falando isso, falando sozinho, né, a história que ele contou, e na hora que ele consegue visualizar a rua toda, ele fala assim, Deus, você não se importa comigo mesmo. Você não tá nem aí para mim. Você não liga para aquilo que eu tô precisando e tal. E ele falou como ele começou a reclamar com Deus, né? Coisa que qualquer um de nós já fez. Tem alguma coisa que começa a não dar errado, começa a reclamar. E ele começa a reclamar com Deus e vai andando. E na hora que ele tá reclamando para Deus, ele fala assim, não tem nada para colocar nesse carrinho, não é que vida difícil e tal. E falando, reclamando. E eu paro e falo, tem uma coisa que você vai gostar aqui. E eu abro ali a casa, o portão, ele vê aquilo, ele fala, só pode ser coisa de Deus mesmo. E eu sempre falo que a gente, quando está trabalhando no terceiro setor, a gente trabalha para as pessoas, a gente faz coisas pelas pessoas para que elas digam, elas repitam, só pode ser coisa de Deus mesmo. Então, coisa que a gente faz quando a gente alfabetiza, né? Quando a gente ensina, quando a gente desenvolve cidadania, né? Quando a gente aplica nossos projetos, a gente faz as pessoas, de algum jeito, dizer só pode ser coisa de Deus mesmo. Agora, conte a sua história de... A minha história, ela é uma das mais marcantes, porque eu contei essa história no meu pitch, finalizando a aceleração da Glocal com a Limiar. Né? Na noite de pitch, na noite de lançamento, eu contei essa história, né? De formas diferentes, né? Com abordagens diferentes, mas essa história ela é bastante significativa para mim. Tem uma família, amiga nossa, né? Que é a Adriana, o William, a Nicole e o Pedro, né? Que já são amigos dos meus pais, antes mesmo que Nicole e Pedro existissem, antes mesmo que eu e meus irmãos existissem. E quando eu era criança, eu ouvi em casa a minha mãe dizendo que a Adriana e o William iriam adotar uma criança. E aí eu perguntei pra minha mãe, o que é adotar? O que é isso? Não tinha compreensão do que era. E eu não lembro nem exatamente a idade que eu tinha naquele momento. Mas a minha mãe me disse que era quando uma mãe e um pai tinham um filho do coração. Que o filho não nascia da barriga, nascia do coração. E foi naquele momento que eu aprendi o que significava adoção, né? Da forma que eu podia compreender naquele momento, na forma que uma criança pode compreender sobre o assunto, né? Eu acredito que foi uma explicação completamente adequada ali para a faixa etária que eu tava. Mas rolou isso aí. Adriano e o William adotaram a Nicole. Passaram-se os anos, né? Naquela época, a gente nunca tinha nem ouvido falar da Associação Limiar, que era Limiar, enfim. Não conhecia, não tinha contato nenhum com essa organização de forma nenhuma, né? E nem nenhuma das pessoas que estavam no nosso círculo. Enfim, depois que a
a Limiar entrou na nossa vida, que a gente se uniu à organização com força de trabalho voluntária, depois passando a compor a diretoria. Passado algum tempo, a Diane, que foi a nossa convidada aqui no nosso segundo episódio do podcast, ela foi ser gerente da Casa Limiar. A Casa Limiar é um serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes que a Associação Limiar administra. E nesse contexto, a Diane, que também faz parte desse círculo social que estão a Adriana e o William, ela postou uma foto, né? Tipo, uma foto corriqueira no Stories de quem... de qualquer pessoa que posta alguma coisa trabalhando, tipo, partiu para trabalho, trabalho de hoje, ou alguma coisa do tipo. E a Adriana respondeu dizendo, você tá na Limiar? Aí é a Limiar? Aí a Jenny falou assim, sim, trabalho aqui, eu sou gerente aqui da Casa Limiar. E aí, pra resumir, a Nicole foi adotada na Casa Limiar. A Nicole foi uma acolhida da Casa Limiar. E aí, isso, quando a gente soube dessa informação, isso foi uma história que mexeu muito com a gente e personificou um pouco, né? Deu um pouco mais de visualização do resultado que o nosso trabalho na assistência social, o nosso trabalho com serviço de acolhimento pode resultar. Uhum. Porque a história dessa família, Adriano, William, Nicole e Pedro, é uma história de extremo sucesso do que representa a inserção de uma criança em uma família substituta. Uhum. Né? E quando a gente está nesse contexto de um serviço conveniado, a gente não, de certa forma, a gente não consegue observar resultados de longo prazo no trabalho que estamos realizando. Porque uma vez que o adolescente completa a maioridade e vai embora, o vínculo se rompe e a gente não tem mais contato com essa pessoa. Uhum. Eventualmente, se ele necessita de um suporte, de um outro tipo de serviço da assistência social, ele vai ser assistido por outra organização, por outro serviço. Se ele vai para uma família substituta, se ele é adotado, o vínculo se rompe também. E dificilmente teremos contato com essa criança, com esse adolescente que foi nosso beneficiário. Então, essa história, da forma que ela se apresenta, da conexão de amizade que a minha família tem com essa família, e conhecer a história deles, e depois entrar na Limiar sem saber que essa ligação existia, e depois ter vir à tona que essa relação existe, foi bastante significativo, e essa história mexe bastante comigo. É uma coincidência grande, né? Porque imaginar que a gente tem na cidade de São Paulo, sei lá, uns 90 serviços como esse. Tem mais. Tem mais de 130, eu acho. Então, imagina isso, né? Mais de 100 serviços de acolhimento existem na cidade de São Paulo. Fora a família acolhedora e outras soluções. Imagina a possibilidade, né? Uma lógica simples, né? A probabilidade de uma lógica simples de justa pessoa que mais próximo da gente, que a gente conhece, de intimidade, ter adotado uma criança e ser justo nessa casa, que a gente não tinha relacionamento nenhum antes e agora a gente está completamente envolvido, sem dúvida nenhuma, um envolvimento muito grande. Mas hoje a gente está aqui para falar de uma coisa que é bem importante para nós, que é a jornada de uma organização do terceiro setor. A gente tem bastante coisa que fica meio obscuro sobre como que ela se desenvolve, né? Como que ela surge. E alguns detalhes desse caminho, né? Que tem a ver com captação de recursos, com documentação e como que ela pode existir. Então, esse é um assunto que a gente vai falando, né? Tem prêmio para as organizações, a gente vai falar de muitos resultados aqui quando a gente convida os nossos amigos aqui para contarem as suas histórias, mas eu acho que entra nesse caminho da gente falar um pouco dessa jornada, e a gente ouve bastante, né? Então a gente
quando a gente fala de organizações do terceiro setor, né, dos termos que a gente usa para isso, do marco regulatório, de outros termos que são técnicos, talvez isso vai chatear bastante as pessoas, mas se a gente for falar de coisa técnica, mas a gente quer ser bem didático aqui, não para falar de coisa técnica, mas falar mesmo ajudando as pessoas a compreender um pouco do que a gente está falando quando a gente fala de organizações, de OSCs, né? De certa forma, esse assunto aqui é como se ele desse um passo atrás em relação a quem a gente traz aqui como convidado. Uhum. Normalmente quem vem como convidado aqui, ele não está mais nessa fase. Exatamente. Né? Então, como que se chega nesse lugar? Uhum. Né? Qual que é essa possibilidade? Você é professor em pós-graduação da Faculdade Fidelis, que fica no Paraná, de terceiro setor. Então, conta pra gente, assim, como funciona a criação de uma OSC, a criação de uma ONG. Da onde que parte, pra onde vai, né? Como que é esse start e o que é necessário para abrir um CNPJ como esse? Bom, a gente vai ter um montão de coisas que acende no sentido assim, vamos começar, né? O pessoal fala, vamos começar, por onde a gente começa. Geralmente uma organização começa por um movimento. O movimento juntamos aqui nós dois, a gente percebe que tem uma necessidade aqui na nossa rua, a gente convida, né? Cada um de nós convida um amigo, a gente conversa e a gente pode resolver esse problema. Então, o problema aqui é a violência aqui nessa rua, ou a sujeira, ou como as crianças e adolescentes eles estão sem nada para recreação, sem nada para poder fazer um esporte. Como que a gente pode responder esse problema? Qual é o mal que chegou aqui que a gente é uma resposta? Então a gente começa a pensar juntos como que a gente pode fazer isso. Então a organização geralmente olha para isso e começa a responder. E começa a responder como movimento. E na hora que a gente responde como movimento, as coisas assim estão meio aleatório, né? Porque daí a gente vai falar assim, aqui na nossa rua tem quantas crianças? A gente fala, deve ter, né? Você fala, eu acho que são as 50. Aí eu falo, eu acho que são as 200. Então vamos fazer, então tem 100. Vamos pensar nisso. Aí a gente começa a pensar, o que a gente vai fazer? Aí é o que eu e você sabemos fazer. A gente sabe dar palestra, a gente sabe dar aula, a gente sabe sobre tecnologia, sabe dar alguma coisa de recreação, a gente gosta de jogar futebol, a gente gosta de um esporte. E aí começa por uma coisa que eu gosto de fazer. Aí quando a gente começa a fazer isso, vem um amigo e fala assim, mas eu posso ajudar no que vocês estão fazendo aí. Aqui as crianças que a gente está atendendo, eles precisam de comida também, precisam de um lanche. Vou pedir lá na minha empresa. Aí ele pede lá na empresa dele, ele avisa lá e o pessoal manda só pão Puma. Não tem mais nada. Vou mandar o pão lá pro lanche. Aí manda o pão pro lanche, só tem pão e não tem mais nada pro lanche. Aí a gente junta aqui e fala assim, a gente precisava um leite, né? E a gente vai conversando e vai juntando os amigos e vai esse movimento, vai ficando forte. E daqui a pouco alguém fala assim, vamos montar um bazar aí. A pessoa tem um monte de roupa na casa dela e fala, vamos montar um bazar. Aí monta o bazar. Aí o outro fala assim, se vender esse pastel desse bazar aí, para ajudar as crianças. Vamos vender pastel. E aí alguém fala assim, vamos colocar um uniforme nas crianças, mas não tem como, né? A gente vai ter dinheiro para uniforme. Minha mãe sabe bordar. Aí as crianças tudo com camisa colorida, bordado, um negocinho ali que marca. E aí todo mundo, esse negócio de movimento, todo mundo coloca um pouquinho de coisa. Eu sei fazer isso, o outro sabe fazer aquilo. E aí começa a fazer as coisas. Geralmente fazendo no final de semana. Domingo de manhã, sábado à tarde, uma atividade que é primeiro para recrear, uma recreação, e quando esse movimento fica mais forte, ele fica contínuo. Então ele precisa ser no mínimo semanal, esse movimento fica forte, todo mundo pensando em solução e começa a responder isso. Aí logo vem alguém que fala assim, vamos fazer um churrasco, uma feijoada, fazer uma festa junina, fazer alguma coisa para arrecadar o recurso para esse projeto. Então esse movimento começa a ganhar tração. Todo mundo fazendo um pouco. Mas está todo mundo fazendo, e essa lógica de movimento é todo mundo fazendo, mas é fazendo meio que tudo meio solto. E aí mas a gente precisa se organizar. Como que a gente vai se organizar? Mas para se organizar a gente tem que descobrir o que a gente vai entregar de verdade para essas crianças. Aí alguém lá do grupo fala assim, mas
gente vai precisar do CNPJ. E nesse momento, geralmente quando fala disso, o pessoal já cansou de reunir na garagem, cansou de reunir embaixo da árvore, cansou de reunir no salão da igreja, e não que não possa continuar nesses lugares, mas o pessoal já está usando todos esses lugares para fazer as atividades, está fazendo no parque, na rua, e vai indo, esse movimento fica grande. Mas aí na hora de organizar, o pessoal começa a conversar, e como que a gente vai fazer isso? Algumas organizações, olha só o nome, alguns movimentos viram organização, mas só viram organização no papel, porque ela continua com comportamento de movimento. O que eu quero dizer com isso? Movimento é isso, é todo mundo fazendo tudo. E ao mesmo tempo, não consegue medir o que está sendo feito. Está tudo solto. Né? Numa semana, eu falei, o que vocês vendem aqui para arrecadar recursos? Às vezes a gente vende coxinha, às vezes a gente vende pastel, às vezes tem feijoada, às vezes a gente tem o bazar. E aí vai indo e fala, não, mas você não cobre o custo, como é que vocês fazem? Não, lá da empresa do meu amigo, o pessoal manda o pão. Aí o outro fala, e eu tô pagando leite. O outro fala, eu pago suco. E aí fica esse negócio, tá tudo, todo mundo contribuindo e tá tudo meio solto. E como é que a gente vai fazer, então, uma coisa efetiva? Se você chegar lá e falar assim, quantas crianças vocês estão atendendo? Tem um que disse que tinha 50, o outro falou que tem 100. É uma vez por semana. Quantas horas de trabalho voluntário você tem aqui? Aí o pessoal começa a pensar, e essas coisas são números que é normal uma organização ter. Eu tenho X voluntários, eu tenho X horas de trabalho, eu tenho tantos prestadores de serviço e eu tenho tantos beneficiários, né, que são as crianças atendidas. E esses números é absolutamente necessário. Então, quando uma organização começa a se organizar, ela vai deixar as características de movimento. E geralmente, quando faz isso, sempre tem gente chateada. E tem gente que pode estar ouvindo aqui que está chateado. Chateado com a organização que se organizou e falou, a gente não precisa mais de coxinha. Agora a gente precisa se organizar aqui de uma outra forma. A gente não vai mais fazer bazar. E aí tem as justificativas do porquê não fazer bazar. Ou tem organizações que só fazem bazar. Mas isso tem a ver com foco. Deixou de ser movimento, passou a se organizar. Agora nós captamos recursos assim. Agora nossos associados, todo mundo aqui, nós temos 80 associados e cada um vai dar R$50 por mês para que o projeto aconteça. Nós estamos organizados e todo mundo aqui vai trabalhar vendendo... A cada 3 meses a gente vai ter um almoço e todo mundo aqui vai junto trabalhar para vender no mínimo X ingressos do almoço. A gente vai ter um show, né? Conhece um grupo lá de pagode famoso, conhece um sertanejo que vem ali e toca e você vende o ingresso, em troca disso você sustenta a sua organização. Então quando você começa a ficar organizado, tem um montão de coisas que você tem que parar de fazer. E essa hora o pessoal fica chateado, porque já não é você já não dá o que você quer. E essa é uma lógica importante no trabalho social. A gente está fazendo, né? Fala assim, o que eu quero dar? Isso é uma lógica muito da classe média, né? O que eu quero dar? Vamos dar sopa, né? Isso é clássico, né? Vamos dar sopa, o pessoal tá aqui, né? Vamos juntar, porque sopa é uma coisa fácil de fazer. Que eu pego lá o que tá na sua geladeira que você já cozinhou e você não vai talvez nem esquentar para você comer de novo. Pega um repolho que tá lá guardado, que você pensou que ia fazer salada no sábado, não fez e tá lá faz mais 3 dias. Você fala, acho que dá para levar esse repolho. Eu tenho uma carne que tá congelada aqui, que é frango, e você tem uma carne que tá congelada na sua casa, que é linguiça. E a gente junta isso aí tudo e faz uma sopa. Isso não é o que a pessoa precisa, isso é o que eu quero dar. Agora, quando nós estamos falando nós saímos desse processo movimento, nós deixamos de ter essa lógica onde é o que eu quero dar e passo a perguntar para as pessoas o que é que elas precisam e elas fazem parte nesse processo. Aí nós estamos falando de um outro degrau no trabalho social. A transformação social, ela não existe mais desse jeito. Ela não é mais essas ações soltas, né? Digamos, né, pensando numa lógica de igreja, não são obras de misericórdia. Elas são obras de transformação. E aí a gente começa a colocar as pessoas dentro da discussão do que elas precisam. Então a gente vai conversar com a mãe. O que seu filho precisa? O que sua filha precisa? Mãe, o que você precisa? O que nós aqui podemos juntos fazer para que essa situação não continue assim? Então nós precisamos da mãe, das crianças que nós cuidamos, no sentido da transformação social.
Então, juntos, a sociedade civil organizada, ela se organiza para responder uma lacuna que o Estado não está respondendo e que sozinho eu não consigo responder. Então, a gente vai ter que falar, não, a gente vai juntar aqui a nossa doação e vai pagar uma professora para dar a aula de reforço escolar, se as crianças estão precisando disso. A gente vai fazer aqui, o pessoal vai ser futebol. Mas aí é uma coisa que a gente sempre brigou. A gente não é um depósito de criança, né? A gente quer que as coisas aconteçam. O futebol vai ter... Quem vier para o futebol aprende os fundamentos. Não coloca lá o menino de 18 anos jogando com o menino de 8 anos. Não que, se essa interação acontecer, ela acontece, mas tem sentido quando acontece. Tem um tipo de apoio quando acontece, mas quando esse tipo de coisa acontece meio que é tudo largado, meio movimento, isso aí a gente já sabe o que é. Então a gente não condena o movimento, porque a gente sabe que é assim que começa. Nós não condenamos nenhum movimento. A gente sabe que é assim que começa, mas a hora que alguém que trabalha com o movimento, seja uma igreja, um grupo de amigos, uma sociedade de bairro, sei lá, quando a gente não condena isso, mas quando eles vêm conversar com a gente já começa a falar para eles para se organizar. Geralmente a igreja começa para dar uma escola bíblica, para fazer alguma coisa que também é uma expressão da fé, né? A igreja católica faz isso, a igreja evangélica faz isso, o centro espírita faz isso. Começa pensando em apresentar alguma coisa do que acredita, mas percebe a partir de uma necessidade. E tem muito características de movimento, mas a gente ajuda esse povo a organizar para não ser só esse trabalho desse jeito, né? E aí depois, para se organizar, e tem as outras fases aí, depois que uma organização deixa de ser movimento, né? Uma questão muito latente no terceiro setor é a ausência de recursos financeiros para executar ações bem feitas de forma estruturada. Então, justamente nesse momento que você trouxe, em que deixa de ser movimento e passa a ser organização, existe um processo de estruturação ali que é significativo, que é trabalhoso, e frequentemente isso exige mais recursos, porque exige eventualmente pessoas trabalhando de fato de tempo integral, exige a forma de pensar planejamento estratégico, estabelecer objetivos, metas, indicadores, e aí essas organizações passam a ter a necessidade de captar recursos de forma mais estruturada, porque frequentemente essas mobilizações, como as que você falou, nesse momento, que são realizadas pelas organizações nesse momento de transição, nesse momento de formalização, elas são insuficientes para dar conta do recado, do sentido de financiar as atividades de forma estruturada, financiar atividades que são recorrentes, semanais, que acontecem todos os dias. Então, uma das ferramentas que essas organizações utilizam para captar recursos são as leis de incentivo. Para um grupo de pessoas existe um estigma muito específico em leis de incentivo, talvez não em lei de incentivo, mas na Lei Federal de Incentivo à Cultura, na Lei Rouanet. Então, fala um pouco para a gente sobre esse mecanismo e vamos tentar também desmistificar um pouco isso e, de certa forma, quem sabe quebrar algum preconceito por aí. Isso. É que alguém vai dizer, isso é muito fácil, você pega e é o governo que está pagando, né? Quando você entra numa lei de incentivo, o governo paga, você abre uma ONG que você consegue o recurso. Isso é assim, é muito... É uma fábula. Muita inocência. É muito inocente. Eu desafio qualquer um que está ouvindo aqui, simplesmente começa uma organização e eu quero ver se você consegue fazer isso que você está falando. Vou pegar o recurso, porque a gente, como Expresso Ação, existiu, sei lá, 20 anos, talvez. Eu acho que foi 20 anos até captar o primeiro projeto de Lei Rouanet. Então, captar o projeto, ter o projeto aprovado é uma coisa, que a hora que você consegue o primeiro você faz uma festa, mas só o projeto aprovado não é nada. Captar o recurso é outra coisa. Então, não é o governo te dando o dinheiro. É
o governo abrindo mão de uma fração do imposto e você pode bater de empresa em empresa, de porta em porta, para dizer, olha, eu tenho um projeto aprovado aqui, você quer aportar nesse projeto? Então vamos lá, para a gente ser bastante didático e, de certa forma, explicar para quem não conhece o mecanismo. Existem processos diferentes ao longo desse processo. Vamos falar de lei de incentivo agora. Quando estamos falando de lei de incentivo no geral, a gente tem um processo longo para poder operar um projeto, para que uma empresa financie um projeto. Vamos pegar do movimento para frente, que aí eu acho que a gente consegue chegar na maturidade de escrever o projeto, né? Eu acho que é isso. Você tem o momento que você apresenta esse projeto para o órgão que fiscaliza aquela lei ou aquele fundo. Isso. Então, na Lei Rouanet, especificamente, vamos usar esse exemplo porque... O Ministério da Cultura. Ministério da Cultura Federal. Eu escrevo o meu projeto, a minha iniciativa cultural em uma plataforma específica para este fim e envio esse projeto ao Ministério da Cultura. O Ministério da Cultura ele vai olhar para esse projeto e vai falar assim, isso aí é bom. Isso é assistência social, tem nada a ver comigo. Não vai. Isso é esporte. Reprovou. É. Não, esse é um projeto cultural, ele tá bom. Você tá vendendo um negócio, tem nada a ver comigo também. Aí, se tiver ok, depois da análise técnica lá, se tiver ok, ele vai devolver esse projeto para você com uma autorização. Você pode captar dinheiro de impostos das empresas. E aí, eu, com essa aprovação, tenho que procurar o patrocinador. Tenho que procurar uma empresa que esteja disposta, que olhe para o meu projeto, que acredita que esse projeto é relevante, para abater uma pequena fração do seu imposto para financiar o meu projeto. Então, não só com empresas. A pessoa física também pode fazer esse processo de doação. Mas, obviamente, empresas aportarão valores maiores. Só que esse processo... Mas não é qualquer empresa ainda, né? Tem um tipo de apuração do lucro. Isso é um detalhe ainda que eu nem entrar. Mas a questão é, será que é tão simples assim? Eu, que acabei de abrir uma organização, acabou de deixar de ser movimento, se tornou uma organização. Se eu chegar com um projeto incentivado por uma grande empresa, será que ela vai mesmo financiar a minha iniciativa? Não vai. Será? Então, assim, captação de recursos, especialmente envolvendo leis de incentivo, requer um conjunto de habilidades. Até mesmo capital social, né? Eu diria. Então, contatos, né? O que você já construiu ao longo da vida? Que tipo de bolhas sociais você se relaciona? São fatores que também influenciam na possibilidade de conseguir captar recursos nesse modelo, né? Então, existe fases e eu acredito, e pela nossa experiência, que a fase mais complexa, de fato, é esse momento em que a empresa aporta o recurso de fato no projeto. Porque para ela bancar esse financiamento, ela tem que acreditar muito no que você está propondo, acreditar muito na sua capacidade de execução. O que a gente vê é esse, né? Agora, nos últimos 4 anos, a lei de incentivo à cultura teve algumas mudanças. Então, você consegue escrever um projeto como no teu CPF, né? Como um artista, como um escritor, ou você consegue fazer isso. Mas essa é uma mudança. Mas, ao mesmo tempo, é pensar como, né? Então, mesmo você pode escrever o projeto, você pode aprovar o projeto, mas qual será a empresa que vai entrar com o recurso, aportando no seu projeto? Então, isso é um desafio que as pessoas precisam considerar. Então, tem gente dizendo e vendendo, né, que isso é uma facilidade. E a gente, por experiência, sabe que isso é um desafio, né? Agora, provavelmente vai ter, sim, gente que conseguiu, né, tão fácil, conseguiu rápido, e a gente vai perceber isso, mas vai ser as exceções para confirmar uma regra que a gente
sei lá, convive com N gestores sociais aí e eles estão todos falando da dificuldade que é o aporte nessa modalidade, né? Então, patrocínio de uma forma geral, né? É só a gente pegar por base o Wellington, que foi um dos nossos convidados aqui, entre os primeiros episódios que nós fizemos a gravação aqui do podcast. Um trabalho extremamente relevante na região do Jardim Ângela, completamente inspirador. Em um único evento em que ele levou os beneficiários do Instituto Ebenezer, ele movimentou... Se ele tivesse que pagar os ingressos do Circo du Soleil para todo mundo que ele levou no show, custaria 640 mil reais. Um dinheiro absurdo. E mesmo que ele faça toda essa movimentação, ele tem um espaço lindo. Se você entrar no Instagram do Instituto, você vai ver como que aquilo é lindo, bem cuidado, arrumado. Quanto que você olha na cara das crianças que elas são bem tratadas pelo vídeo. É um negócio, tipo, salta assim no celular. E ele não consegue patrocinador de forma consistente. Então, mesmo quem realiza trabalhos muito consistentes não consegue esse tipo de patrocínio. E aí entra naquela discussão que, assim, você tem artistas muito famosos que, obviamente, retornam muito invisibilidade para eventuais patrocinadores que captam milhões nessas leis de incentivo. E aí a gente entra no debate que ele é muito produtivo de se ter. Mas o lance não é por isso que se deve deixar de existir lei de incentivo. Isso. Porque é um grande mecanismo para injetar recurso na cultura brasileira, né? No audiovisual, por exemplo, é uma grande forma de gerar empregos. Né? Documentários e outras coisas, né? Porque os longa-metragens não são patrocinados pela Lei Rouanet. O pessoal fica falando mal dos filmes aí, desses que agora, por último, estão no Oscar e tal, falando, e, enfim, essa vira uma tendência, né, de ser um ponto de tensão aí, mas esses filmes... ponto de tensão até político. E esses filmes não são incentivados por esta lei especificamente, né? Então, a gente tem... a gente precisa de mecanismos disso, de patrocínio para o esporte, de patrocínio para a cultura, de patrocínio para a cidadania, para o fomento de negócios, de negócios sociais, né? Para as pessoas que estão, né, de crédito para as pessoas empreenderem e começarem seus pequenos negócios, a gente precisa disso. Qualquer país que se preze deve ter soluções como essa, porque as pessoas precisam desse primeiro passo, né? Pensando no microcrédito. Mas pensando também como movimento cultural, como empregabilidade, a gente falando que a gente gera muito emprego com esses recursos, né? Então, um show, uma filmagem de um documentário, um evento, tudo isso gera muito recurso. Então, fazer, por exemplo, uma versão pequena, nós temos quantos prestadores de serviço? Juntando, sei lá, deve ter o quê? 60, 70 agora? Aproximadamente isso. Prestadores de serviço, então uma pequena variação aí. Talvez... Agora, no começo do ano, eu acho que se a gente pensar no meio do ano, a gente vai estar com outro número, porque agora, para começar, é esse número, né? Mas na hora que estiver as atividades todas ali funcionando, provavelmente mais uns 100 voluntários ainda movimentando aí por dentro. Então, movimenta muita gente. Então, tudo isso aí é recurso, é gente que está sendo paga, está trabalhando, levando dinheiro para casa, botando comida na mesa. Tudo isso é a partir de recursos que são levantados no terceiro setor. Então, a gente precisa disso, é geração de emprego, está acontecendo. Então, pensar que o agronegócio tem que ter o seu incentivo, não estou dizendo que não tem que ter, mas também para o setor cultural, e também para o terceiro setor, e também para o esporte, e também para as outras modalidades da economia, isso também é importante, né? Para a indústria e tudo mais. Então, quando a gente fala assim, mas isso tá gerando emprego, a gente tem que considerar isso. Agora, por exemplo, um detalhe, né? Para você poder inscrever o projeto, algumas dos projetos que a gente inscreve lá para os fundos, por exemplo, você tem que ter, a tua organização tem que ter 2 anos de existência, 3 anos de existência, algumas 5 anos de existência. Tem que ter tal certificado, e tem certificado que só vai ter depois de ter outros 2 ou 3 certificados. Então, se você tem, por exemplo, o SEBAS, né, é um tipo de certificado que te ajuda na economia da cota patronal, né? Você não paga
parte dos impostos, você se torna... eu acho que o termo não é imune, isento. Você fica isento desse imposto e é um certificado muito cobiçado pelas organizações. Mas para você ter esse certificado, você precisa de outros... Você precisa de musculatura, a organização tem que ter musculatura. Tem que estar acontecendo. Então tem todas as entregas contábeis que precisam ser entregues, né? Precisa fazer DRE, fazer balanço e tudo mais. Então, quando vem essa conversa de isso é fácil e tal, é fácil... Só quem já escreveu um projeto sabe que não é fácil escrever um texto convincente do seu projeto. Não é só um texto, escrever um orçamento. Então, saber quanto custa, né? Vai ter 8 pessoas trabalhando, quanto custa essas pessoas, CLT, quanto custa essas pessoas, se for prestador de serviço, quanto custa essas pessoas, salário de mercado, porque tem o sindicato lá que rege o salário de mercado, o mínimo que essas pessoas devem ganhar. Depois disso, um plano de trabalho que conversa com esse orçamento e conversa com esse projeto que você escreveu. Então, só esses 3 documentos aqui, você tem que ter uma habilidade, sei lá, não é uma habilidade mediana de escrita, não. Isso aqui tem que ter... Por isso que eu considerar que trabalhar nessa lógica de captação, onde você escreve projetos e você faz a aplicação para os projetos incentivados, ou para os fundos, ou para você conversar com as empresas, não é uma coisa assim tão... Não é algo trivial. Trivial, né? E a outra coisa, né, que aí a gente pode entrar nas emendas parlamentares também. Que a gente cai no mesmo lugar. Porque a gente também vai precisar de um monte de documento. Documento que a tua organização está ok... Todos os certidões negativos, as coisas ok na contabilidade. Então, assim, a gente sabe que tem corrupção. Tem corrupção num monte de lugar, a gente sabe disso. Mas para ter corrupção tem que ter muita gente envolvida. Porque você vai ter que querer muito roubar. Tem que querer muito roubar e tem que estar combinado com muita gente para os documentos estarem todos aceitos, as coisas estarem... É porque não é simples. Não é simples. Eu pegar lá no nossa, sei lá... Das últimas vezes aí que a gente esteve documentando nossos projetos aí. A gente está falando de, provavelmente, um projeto simples. A gente está falando de todo documentado, vai dar umas 80 páginas, 100 páginas. Vai dar alguma coisa assim, porque de tanta coisa que você vai produzir. Lógico que, né, a gente está fazendo... Não está mais produzindo papel assim, mas a gente está falando de coisa que você produz, de coisa que você assina, que você lê, que você escreve, que você tem que estar por dentro, né? Enfim, não é uma coisa tão simples. Mas no meio de tudo isso também a gente aprende a fazer. E aí a gente cria soluções, né? Cria outras soluções que a gente vai, enfim, acaba vendendo essa solução, ajudando outras organizações do terceiro setor. E aí, Pedro, aproveitando a tua habilidade, né, a gente começa a usar as coisas que você sabe fazer para, digamos, vender soluções. E aí, você sendo programador, eu acho que a gente podia contar um pouco aí de coisas que você criou, que facilitou muito a nossa vida, mas que são soluções que a gente está entregando para outras organizações agora. Então, não são soluções só nossas, né? Programador é uma palavra bastante forte, mas Que nome que dá para aquilo que você está fazendo, então? Não, é porque, é muito... Eu digo que a minha habilidade com programação é bastante elementar, se a gente considerar que a minha formação base da área da saúde e tudo mais, mas eu demoraria muito mais, mas um tempo muito absurdo mesmo para construir o que eu estou fazendo há 5 anos atrás. Não seria possível. Isso é possível por conta dos modelos de linguagem, da ascensão da inteligência artificial, programação assistida. Eu vou usar esse termo aqui para, às vezes, quem está ouvindo não vai entender alguns termos, mas você consegue desenvolver um trabalho muito mais rápido, com uma facilidade muito maior. Mas, enfim, quanto mais a gente mergulha de cabeça no mundo do impacto social do terceiro setor, mais a gente vai identificando algumas necessidades, alguns problemas das organizações, inclusive das organizações que a gente contribui diretamente, né? Como na diretoria da Limiar, por exemplo. Então, problemas administrativos.
E a Limiar tem trabalhos que são muito relevantes, mas de uma forma ou de outra, a gente sofre com ausência de recursos. A gente gostaria de ter uma equipe administrativa muito maior. A gente gostaria de ter social media, gostaria de ter pessoas de inovação, pessoas da tecnologia que estivessem totalmente dedicadas, mas financeiramente falando, na nossa realidade, isso é completamente inviável. Então a questão é, como que a gente constrói soluções rápidas e efetivas que consigam dar conta de trabalhos específicos, que a gente consiga automatizar, que a gente consiga simplificar, para que até quem está envolvido na diretoria dessas organizações não fique doente de tanto trabalhar. Então, a partir de olhar para essas questões e estar mergulhado nessa questão da inteligência artificial no doutorado, participando de programas de liderança e inovação, fui vendo algumas questões, adquirindo algumas habilidades, e eu desenvolvi a Ask Manager. Ask Manager é um hub de soluções tecnológicas para o terceiro setor. Então, hoje nós temos um conjunto ali de 3 soluções, especificamente, que são micro SaaS. O que é um SaaS, né? Software as a Service. Né? Um software como um serviço. Uma tecnologia como um serviço. Então, quando eu falo micro SaaS, é porque aquela tecnologia resolve um problema ultra nichado, né? E aí a gente está no terceiro setor, e dentre a infinidade de problemas que o terceiro setor possui, essas soluções resolvem problemas muito específicos. Temos 3, né? Isso sendo uma iniciativa minha, isso está à disposição para ser vendido para outras organizações. Mas nas organizações que eu contribuo diretamente, a gente utiliza essas tecnologias como forma de contrapartida em editais, como forma de realizar diagnósticos situacionais e utilizar isso na nossa própria administração. 3 soluções. A Admin Power é, de um modo geral, um gerenciador de documentos. Então, nós temos 4 módulos lá dentro que produzem, né, e disparam, né, editais de convocação de assembleias extraordinárias e ordinárias e constroem a ata dessa reunião, com lista de presença, justificativa de ausência, se for necessário, gerencia a validade das certificações. Então, você até trouxe aqui na sua fala, né, falando sobre as certificações. O que são as certificações? Para cada conselho, né, que a gente tem, Conselho do idoso, Conselho da Criança e do Adolescente. Às vezes a gente tem um Conselho Municipal, a gente tem a Secretaria Estadual. Cada um desses órgãos alimentar, né? Cada um desses órgãos governamentais, eles emitem um certificado que credencia aquela organização a realizar um determinado tipo de trabalho. É tipo uma chancela. Você é digno de atuar nessa causa aqui. Você pode escrever um projeto de esporte. Você pode financiar qualquer tipo de recurso. Se eu estou falando de uma certificação estadual que eu recebi, é como se esse órgão governamental dissesse, qualquer tipo de recurso estadual que é vinculado a essa causa, você pode pleitear. É mais ou menos assim que funciona. Então, assim, existem uma série de certificações de vários conselhos, certificações municipais, estaduais, federais. E a questão é, quando a gente está falando de uma equipe reduzida... Tem um cadastro de entidade, né? Que sem ele você também não consegue nada. Quando a gente está falando de uma equipe reduzida, de uma equipe administrativa reduzida, gerenciar essa quantidade de documentos, porque, assim, é desumano a quantidade de exigências que são necessárias para você emitir só um desses documentos. Então, como que você gerencia a validade disso tudo? Como você gerencia cada uma dessas certificações? A cada 1 ano, outro vence a 2 anos, 3 anos. Cadastra tudo isso lá na plataforma, cadastra os responsáveis e ele alerta para você dentro do prazo que você configura para receber os alertas. Então, ele tem os alertas padrão, que começa a te alertar, a te incomodar 3 meses antes do vencimento.
e você pode realizar disparos manuais para Então, assim, pessoas que são responsáveis por aquela certificação. Por exemplo, eu estou lá na diretoria da Limiar, mas eventualmente eu tenho um auxiliar administrativo, tenho um captador de recursos que é responsável por uma determinada certificação. Eu entro lá no Admin Power, aquela certificação vai estar cadastrada lá, e eu disparo um e-mail para essa pessoa, disparo um e-mail para essa pessoa avisando da necessidade de iniciar o processo de renovação daquela certificação. Então, é como um centralizador de informações. E o último módulo, dentro ali do que a gente tem no Admin Power, é um gestor de antecedentes criminais. Né? A exigência de... Começou esse ano, né? A exigência de você ter atestado de antecedentes criminais, principalmente se uma organização do terceiro setor atua com crianças e adolescentes, é primordial. A gente tem uma lei federal que obriga que organizações do terceiro setor armazenem esses documentos de colaboradores voluntários com validade de 6 meses. Então, como funciona? Cadastro meu colaborador e meu voluntário na plataforma e aperto o botão para enviar um e-mail para ele. Ele não precisa criar conta na plataforma nem nada, ele recebe um e-mail personalizado com o nome da organização para que ele faça o upload do atestado de antecedentes criminais dele. Ele faz o upload lá, isso já está arquivado no sistema da organização com um sistema de alerta de vencimento também. Ou seja, eu tenho atas, editais de convocação, certificações e atestados de antecedentes criminais completamente consolidados dentro de uma mesma plataforma. Uhum. Então, quando eu estou... por exemplo, a minha ata vai vencer em 2 meses. E só quem trabalha com o terceiro setor sabe o que significa uma ata vencida. Se você tiver um convênio, uma ata vencida pode te dar problemas graves. Se tiver uma ata vencida e você tem uma conta de um convênio, você não pode movimentar teus recursos financeiros. Então, essa plataforma ela te avisa se você tiver lá com a tua ata para vencer. Exatamente. Você faz lá todas as configurações para gerar esse tipo de alerta e é como se ficasse um assistente ali te alertando de forma personalizada conforme os prazos que você cadastra na plataforma que você precisa do que você precisa realizar, do que você precisa renovar. Então, quando a gente está falando de muito trabalho administrativo centralizado numa única pessoa, isso é essencial, porque às vezes você tem diretorias em que só uma pessoa é muito atuante, né? Às vezes você tem um funcionário administrativo remunerado na organização. Isso é essencial para organizações pequenas. Porque imagina só, uma organização que mesmo pequena lutou para conquistar todos esses documentos. O dano gerado de perder um documento desse é imensurável. Nossa, é parar. Bom, eu já enfrentei algumas vezes isso. Documento atrasado, documento foi lá, entrou na plataforma, cadastrou tudo. Pode ficar tranquilo que o negócio vai te alertar no prazo que foi configurado lá, no prazo que tá. E se for para escrever a ata, ainda vai te ajudar a escrever a ata de eleição. Você não precisa ficar entrando lá e conferindo todos os seus documentos. Sei lá. Quando que vem? Cada 15 dias, cada mês, cada 2 meses entrar e ficar lá, porque você, obviamente, não vai lembrar de todos os prazos. Escreveu na agenda, né? Fica, né? Escrevendo na agenda para você não esquecer. E aí você tem um e-mail automático. Isso é muito importante. Então, para nós, a gente está resolvendo assim já faz tempo. Agora, faz tempo não. Agora, desse jeito, né? Com essa é a primeira solução do Hub Osk Manager. Então, agora, colocando isso como solução. Então, a pessoa tem lá, sei lá, vai ter um auxiliar administrativo e se ela tiver a assinatura dessa plataforma, ela já está encaminhado para garantir que a falha humana do aviso está resolvida. Com uma plataforma como essa, ninguém nunca vai poder alegar que não sabia de um prazo de um documento. Né? E o atestado de antecedentes também é uma outra coisa que, né, imagina a gente agora com, sei lá, os prestadores de serviço do nosso serviço de acolhimento, mais os projetos, mais os voluntários. A gente está falando de mais de 100 pessoas. 100 pessoas com certificado de antecedentes que o pessoal tem que ficar mandando. Que mandam em prazos diferentes e eu tenho que ficar
Uma pensando fiscalização, quando foi que esse cara emitiu, quando é que eu preciso renovar. E quando Uma fiscalização eventual Tá pode lá, trazer um dano grande. pra ele gente. manda direto no e-mail, já tá arquivado e tá lá distribuído com uma visualização. Imagina, assim, em tem dashboard, pessoas né? mandando pra gente, mandando certificado pra mim pelo WhatsApp. E eu tendo que, né, parar um tempo ali, arquivar, colocar o nome numa pasta, né, e tal, e essa pasta provavelmente, né, tudo isso resolvido, sem dúvida nenhuma. O Ask Manager é uma solução bem importante para aquilo que a gente está fazendo agora. Segunda solução que nós temos no Ask Manager chama NFP Insights. Né? Isso aí o pessoal gosta demais. É Quem mexe com isso? É uma plataforma de análise de dados de captação de recursos no Programa Nota Fiscal Paulista. Né? Na Limiar, né? A gente tem um trabalho relevante com a captação de recursos nesse modelo especificamente. Quando a gente trata de captação de recursos no Programa Nota Fiscal Paulista, a gente tem 2 grandes modelos de captação, que é o modelo físico, que ele é bastante conhecido, bastante difundido, que praticamente todas as pessoas já tiveram contato com ele, que é quando a organização faz parceria com os estabelecimentos do território onde ela está inserida. Não necessariamente do território, mas ali no território fica mais fácil porque provavelmente o seu território conhece mais do seu trabalho. Então fica mais fácil você conseguir parcerias nesse local mais próximo das atividades que você executa. Você faz essas parcerias e esse estabelecimento recolhe as notas fiscais de pessoas que não incluíram CPF na nota. E aí você recolhe essas notas e bipa isso num sistema específico da Secretaria da Fazenda do Estado. Isso proporciona um retorno financeiro para a organização. E o segundo modelo, ele é menos conhecido, mas é a doação automática. Como funciona? Toda pessoa que mora no estado de São Paulo, ela pode indicar uma organização sem fins lucrativos que esteja credenciada no Programa Nota Fiscal Paulista para receber doações automáticas. E como funciona a doação automática? Eu, pessoa física, entro no meu cadastro individual lá na Cefaz e indico o CNPJ da Limiar, por exemplo. Fui lá e indiquei o CNPJ da Limiar. A partir de então, toda vez que eu comprar, incluindo o meu próprio CPF na nota, eu estou contribuindo financeiramente com a organização sem precisar doar nenhum centavo para ela. Mas isso aí... Agora, fazendo perguntas, né? Eu sei a resposta, né? Eu só estou fazendo aqui te provocando. Mas se a gente pensar... aquele recurso que eu ganho como pessoa física, na hora que eu vou olhar lá na plataforma, eu estou inscrito no Nota Fiscal Paulista, eu tenho lá um trocadinho lá. Quanto, isso? Não é esse recurso. O recurso destinado para entidades sem fins lucrativos através desse programa, ele é mais relevante... do que o que é restituído para a pessoa física. Ele é baseado em quê? Ele é baseado na quantidade de imposto de ICMS que o estabelecimento onde essa compra está sendo realizada paga ao governo. E o imposto que é destinado para a pessoa física, que é restituído para a pessoa física, ele tem um relacionamento com o valor que essa pessoa está gastando. Tá. Então, se eu comprei lá no sei lá, agora a gente comeu um lanche lá no Burger King. R$50 no meu lanche lá que eu comprei. O que eu ganho tem a ver com o quanto eu gastei. Exato. Eu ganho ali, sei lá, 10 centavos porque do imposto ali do que eu comprei. Acho que vai ser menos, hein? É verdade, acho que vai ser muito menos que isso. Até um tempo atrás, né, as pessoas, quem tinha quem tinha consistência em incluir o CPF na nota, tinha essa restituição para pessoa física em torno de R$400 a R$500 por ano. Disso, né? De um tempo para cá, isso diminuiu drasticamente, essa restituição para pessoa física é praticamente zerada. Mas a lógica para as organizações ela é diferente. Cada compra que um doador cadastrado de forma automática realiza pode retornar para a organização entre R$0 e R$350. Então, um doador ele pode comprar uma água na esquina da casa dele. Se ele pedir o CPF, eventualmente isso pode retornar R$350 para a organização que ele está apoiando. Então, é um mecanismo que ele tem uma fórmula de cálculo que é bastante complexa. Isso gera muitas dúvidas por parte de
captadores de recursos, por parte de diretorias desse tipo de organização. Então, o que o Nota Fiscal Paulista Insights faz? Ele analisa esse volume de informações gerado a partir desses dois modelos. Né? A gente tem organizações que trabalham só com modelo automático, só com modelo físico, que unem os dois modelos. Na Limiar, a gente utiliza os dois modelos. Né? A gente explora os dois modelos. Então, a gente faz parcerias com estabelecimentos para recolher as notas fiscais de forma física e bypass no sistema. E a gente tem processos de recrutamento de apoiadores, né, de doadores automáticos para as frentes que nós implementamos. Né? Então, a para os pessoa pode projetos que apoiar nós temos. Sei lá, o jiu-jitsu, o projeto esse aqui, né? Vivendo o audiovisual. A pessoa pode apoiar esse projeto nosso, uma vez que ela esteja cadastrada, apoiando esse projeto nosso, dando o CPF na compra dela no dia a dia. Exatamente. A partir do momento que ela cadastra e inclui o CPF na nota, nas compras que ela realiza, ela já está apoiando diretamente o projeto de forma consistente. Né? Isso, então a gente tem essa é uma modalidade do que tem em alguns estados do Brasil, né? E o programa mais expressivo é o paulistano, é o paulista, né? Não o paulistano, porque é o estado de São Paulo todo. Né? Então, o Nota Fiscal Paulista ele é capaz de segregar os resultados, né, do modelo automático e do modelo físico, identificar melhores estabelecimentos, identificar melhores doadores automáticos, nominalmente. Isso na plataforma NFP Insights. Isso que eu desenvolvi. Tá. Então, a gente tem, inclusive, um recurso que faz um cruzamento de dados e produz um mapa georreferenciado de onde estão os estabelecimentos que houveram doações automáticas e manuais que proporcionaram retorno para a organização. Então, por exemplo, a doação automática, ela tem uma lógica de bastante esforço logístico, a depender da quantidade de estabelecimentos que a organização fez parceria. Então, a gente é uma organização que está na Zona Sul. Nosso escritório, nossa sede fica no Planalto Paulista, próximo ao aeroporto. Se eu faço parceria ali e faço parceria na Zona Norte, eu tenho um esforço logístico muito grande de ficar buscando nota. Então, com essa plataforma, eu consigo analisar qual que é o meu retorno, de fato, de ir na Zona Norte buscar cupons para eu lançar isso manualmente. Vale a pena de fato? Tem muitas pessoas que chegam a dizer que não vale... captação física não vale a pena. Depende. Tem que analisar. Tem que buscar o dado, né? Falar simplesmente que não vale a pena por falar não é verdade. Dependendo da sua estratégia, do tipo de estabelecimento, do esforço logístico que você tem, se você tem pessoas que estão dedicadas a esse modelo, pode ser, sim, muito vantajoso. Né? Então, por exemplo, mas é necessário analisar dados para você saber. Então, por exemplo, eu falei desse lanche agora que eu fui antes de vir para cá. Então, daqui a 4 meses, quando a Secretaria da Fazenda disponibilizar o relatório, vai dar para saber quanto desse imposto, do imposto que essa loja pagou, que essa minha compra retornou. Exatamente. Interessante isso. Você sabe, com essa plataforma, a gente é capaz de identificar nominalmente o quanto que cada doador retornou para a organização. E também, a cereja do bolo, digamos assim, é a comunicação e a transparência com esse doador. Então, a maior parte das organizações que operam esse modelo de captação de recursos, elas não vão estabelecer uma comunicação com essa pessoa que doa no Nota Fiscal Paulista. Às vezes, nem é porque eu não quero ser transparente, ou não quero que a pessoa saiba o quanto que ela está me dando. Lógico, nem nada tipo. Só porque existe uma complexidade nesse lugar do Nota Fiscal Paulista de identificar essa informação. É difícil. Com a plataforma você consegue identificar e você consegue disparar e-mails para esse doador e, se você desejar, falar exatamente quanto que aquele doador está contribuindo mensalmente. E assim, se a gente estiver falando de uma pessoa altamente engajada, uma doadora automática altamente engajada, é capaz que um único doador proporcione mais de 500, 600 reais por mês para a organização.
Então, veja só, quando a gente pensa nos mecanismos de apadrinhamento, adote uma criança, aquela coisa que muitas organizações fazem de uma contribuição fixa mensal de 50, 60 reais, as organizações valorizam muito essa pessoa, manda relatório, manda um monte de coisa. Mas não fala com o cara que está apoiando via Nota Fiscal Paulista, que pode estar apoiando 2, 3, 4 vezes mais do que o cara que apadrinhou com a doação, né? Obviamente, uma coisa não exclui a outra, eu não estou falando que uma coisa é mais importante que a outra, né? No Nota Fiscal Paulista, a pessoa não está tirando nada do bolso dela, que ela está. Ambos os doadores merecem, né? Merecem relatórios, merecem comunicação, merecem ser tratados com carinho para fazer a manutenção desse doador. Mas veja, se você cuidar bem do doador Nota Fiscal Paulista, você terá retornos mais consistentes nesse modelo de captação. E o NFP Insights ajuda nesse processo. E o LGPD, que é uma coisa que entrou também no ano passado, ficou uma ênfase, uma preocupação com a Lei de Proteção Geral de Dados. Como que você olha para isso? As pessoas que se inscrevem, elas sabem disso, porque esses dados, eles têm a ver com a Secretaria da Fazenda, do Estado de São Paulo, e como é que é essa informação? Então, quando o doador ele entra voluntariamente na plataforma, no login privado dele, da Secretaria da Fazenda. Da Secretaria da Fazenda, para indicar esse modelo de doação. Então, quando ele está realizando esse cadastro, né, ele aceita esse processo vai acontecer. Ele aceita que esse processo vai acontecer. Então, na prática, a gente não tem nenhum problema isso, que vá nesse sentido. Né? Que vá nesse, quem está fazendo. E ele assim, disse, né, que é aquela. E ele diz que é aquela organização que ele está colocando no CNPJ, é que ela vai receber esse crédito. Exatamente. Então, essa informação é a garantia dele, né, de que o recurso que ele está produzindo vai chegar. Exatamente. Então, a gente só está fazendo ele ver, né, através da plataforma, ele vê que está chegando. E aí, no outro caso, do lado de cá, né, como organização, isso não está chegando. Não é só chegando. Olha, aqui tem jiu-jitsu acontecendo. Olha, aqui tem uma mulher sendo atendida na assistência social aqui na nossa organização. Tem uma adolescente no nosso projeto de dança, aprendendo, se desenvolvendo. E uma vez que no Nota Fiscal Paulista a gente é completamente dependente do engajamento desse doador automático, incluindo o CPF nas suas compras diárias para captar recurso, é imprescindível que a gente estabeleça uma comunicação com as pessoas que são nossos doadores automáticos. Então, essa solução, ela derruba um tremendo de uma questão, né? Ela melhora os resultados de captação de recursos nesse mecanismo para as organizações paulistas. Eu descobri ali que sei lá, o supermercado do meu bairro é um supermercado que que as pessoas compraram lá e deram CPF, e aí eu fico sabendo que aquela loja lá tá... saber essa informação. Como que isso é importante para mim, pensando eu como gestor, sei lá, de contas, gestor social? Isso pode ser uma informação que você usa a nível individual, pode ser uma informação que você compartilha com o seu círculo de confiança da organização. As pessoas que estão mais engajadas, né? Obviamente, quando a gente coloca essa não vai ser a palavra. Granularidade na análise de dados, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente vai tomar de ação em relação a isso. Por exemplo, você vai saber que o atacadão retorna menos que a compra no açaí. Agora, você não vai me falar pro seu beneficiário, só pode comprar lá não sei onde. Só não se comporte assim, pelo amor de Deus. Né? Então, uma coisa é você falar entre os seus colaboradores mais estratégicos, falar para quem está envolvido diretamente com a causa, de que, você quer ajudar a organização? Se você fizer compra assim, provavelmente o retorno vai ser maior nesse modelo de captação. Agora, você ficar controlando, fazendo essa lógica de abordagem,
provavelmente até inapropriado, né? Invasivo. Mas a questão aqui do NFP Insights é democratizar a inteligência de dados, inteligência de negócios para o terceiro setor. Né? No contexto que eu mencionei aqui no começo da minha fala, que é a ausência de recursos, a dificuldade de captar recursos, a gente precisa de plataformas de tecnologia que sejam acessíveis para que a gente consiga extrair o melhor possível do que a gente tem à disposição. Né? E desenvolver o Nota Fiscal Paulista Insights vai muito nessa lógica. Se eu não vender para ninguém, se nenhuma organização comprar essa solução, tá tudo bem, porque isso está funcionando lindamente dentro da Limiar. É verdade. A gente revolucionou a nossa captação de recursos, primeiro com a Nota Fiscal Paulista e depois com essa solução, com essa visão de análise de dados em relação à Nota Fiscal Paulista, que só ter a plataforma para Limiar já está muito bom. Se outras organizações comprarem, ótimo. Melhor ainda. Mas o lance como que eu espremo até a última gota de suco da laranja. Né? Porque o que acontece na hora que a gente estava fazendo uma análise, um olhar simplório ainda para esse programa, parecia que ter um programa de captação onde vocês têm o doador automático, é esse que cadastra o CPF atrelado ao CNPJ, então toda vez que ele faz a compra, ele dá o CPF e, por consequência, ele contribui com a nossa organização, a gente parecia que era só isso. Que assim era o melhor. Que só essa estratégia estava ok. E aí, depois de ter uma análise dos relatórios mais atenta a partir da plataforma, a gente percebeu que a gente tinha que ter mais uma frente acontecendo simultaneamente, que é a captação física também. A última solução do Hubiosk Manager, do que temos até o momento, chama PIA Manager. Principalmente no contexto da assistência social, a gente tem um documento que nós precisamos produzir para cada um dos beneficiários, chamado Plano Individual de Atendimento, na sigla PIA. E isso surgiu a partir de algumas discussões internas que nós tivemos com a equipe técnica da Casa Limiar, o nosso serviço de acolhimento institucional. Então, assim, na cidade de São Paulo, a cidade de São Paulo é dividida por distritos, né? E veja só a falta de padronização de dados. Cada um dos distritos possui um modelo diferente de plano individual de atendimento. Isso dá uma confusão nas informações, uma dispersão de informações. Então, aqui, essa questão, né, essa solução, né, ela seria para ajudar a diminuir a carga de trabalho da equipe técnica do SAICA, né, porque com essa plataforma, para gerar esses documentos, né, escrever esses documentos numa plataforma específica, isso diminuiria consideravelmente o trabalho que eles têm de formatar, de ficar buscando informações antigas, enfim, um lance de acoplar informações de vários documentos para escrever um novo de forma muito mais eficiente, de forma muito mais veloz. E que a Secretaria da Assistência Social do Distrito tivesse a visualização em tempo real dessa documentação que está sendo produzida, com um login de visualizador. Né? Essa solução enquanto um produto, ela é muito difícil de escalar. Muito difícil de vender. A mais difícil entre as três que nós temos no Hubiosk Manager. Mas o desenvolvimento do Ask Manager, ele não é necessário. É como eu disse, se a gente vender, se eu conseguir vender para outras organizações, ótimo. Se eu não conseguir, na Limiar vai funcionar. Né? O lance a gente vai diminuir a carga de trabalho da equipe técnica, apresentar documentos muito mais consistentes, né? E proporcionar uma visualização em tempo real do que a gente está produzindo para quem nos supervisiona, para quem nos fiscaliza. Então, a estratégia é a seguinte: enquanto pessoa jurídica, minha empresa vender isso para outras organizações e as organizações que estão envolvidas utilizam essas tecnologias sem custo, e a gente utiliza isso para executar alguns projetos, por exemplo, utilizando o mecanismo que a gente falou aqui das leis de incentivo. Então, por exemplo, o PIA Manager,
essa última solução que eu falei, ela está aprovada no Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. É um projeto que utiliza essa tecnologia na Casa Limiar para que a gente possa produzir um diagnóstico situacional de crianças e adolescentes acolhidos no distrito da Capela do Socorro. Então, a ideia é que este levantamento e a padronização de dados e um diagnóstico institucional bem escrito, apresentado para as entidades governamentais, para órgãos públicos, para gestores da assistência social, justifiquem eventualmente a necessidade de construir um plano individual de atendimento unificado para a cidade de São Paulo. Legal. Bom, são 3 soluções aí, né? Mas tem mais uma solução, que é o Capacita, né? Fala um pouquinho pra gente do Capacita, como que ele funciona. O Capacita, ele nasce da necessidade de proporcionar treinamento também para outras organizações. É um programa vinculado às associações pré-ação, onde a gente tem um treinamento específico e personalizado para organizações sem fins lucrativos que administram o serviço da assistência social. Então, essas organizações, elas têm horas técnicas, elas precisam obrigatoriamente proporcionar treinamento adequado para seus colaboradores, né? E isso é uma carga horária obrigatória, uma vez ao mês, né? E a gente vende essa capacitação para que a gente atenda essa organização por 1 ano, né? Proporcionando esse treinamento que ele é obrigatório. E o nosso diferencial é que nós entregamos uma formação personalizada para educadores e uma formação personalizada para cada um dos membros da equipe técnica. Ou seja, não estão sendo todos atendidos conforme a sua necessidade de formação. Conforme o que ele precisa saber para executar um bom trabalho, né? E nessa lógica de parcerias e dessas organizações andando juntos, Limiar e Expresso-Ação, as organizações que contratam o programa Capacita, elas levam a licença de todas as soluções do Osk Manager junto, gratuitamente. Então, tem bastante coisa aí para as organizações, se elas estiverem nesse hub com a gente, né? De oportunidade que a gente tem para oferecer. Bom, isso sei lá, otimizar, né? Otimizar o tempo, otimizar as coisas, né? Bom, hoje a gente teve um papo bem técnico, né? De alguma forma aqui, nossa conversa mais técnica. Mas aí, falando isso, porque eu vejo que tem digamos, uma ideia que não é amadora, mas é de menosprezo do terceiro setor. Então, a gente tem pessoas não tipo, capacitadas trabalhando. Aqui não é ONG, né? Esse é um termo... É um papo, Tipo, se for ONG, pode ser maloca, pode ser desorganizado, pode ser qualquer coisa. Não, a minha empresa não é uma ONG, né? Uma coisa assim, né? Então, não sei o que a gente vai usar como expressão, né? Porque a pessoa está falando isso, dizendo que a gente está beneficiando as pessoas, ou alguma coisa assim. Então, pensando que tem trabalho bem sério para ser feito e é bem desafiante criar soluções e manter soluções e trabalhar gerando, né, transformação, como a gente e tantas outras organizações têm feito. Se você gostou dessa conversa, se você curte o podcast Falando em Fazenda, é muito importante que você se inscreva no nosso canal. Ativa o sininho aí para você receber as notificações de tudo que a gente colocar aqui no nosso canal. Novos episódios, cortes dos episódios, tá? Se você acredita que alguém que você conhece vai curtir essa conversa que nós tivemos aqui... Tem gente que está pensando em começar uma organização, está no meio do movimento, né? Não sabe por onde começar. Você pode ser uma dessas pessoas, né? Inclusive, você pode ter um amigo muito próximo que tá nesse momento, manda esse episódio para ele, com certeza vai fazer toda a diferença para a caminhada, para a jornada dele. Então, é isso aí. Um grande abraço e até a próxima. Até a próxima.